Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo os conceitos do teorema do limite central. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca Fundação Getúlio Vargas, que foi cobrado agora, no ano de 2024. Vamos então para o enunciado. Pessoal, logo no início que ele já trouxe uma parte da tabela da distribuição normal, daí vem. Em um concurso para analista, 60% dos candidatos estudaram todo o programa do edital. A probabilidade de que um candidato que estudou todo o programa atinja a pontuação necessária para não ser eliminado na primeira fase é de 90%. Professor, não é 90, é 0,9. Sim, se você multiplicar 0,9 por 100, vai dar 90%. Daí continua. Caso não tenha estudado todo o programa, essa probabilidade reduz para 15%. Se 15 mil candidatos farão a prova, a probabilidade aproximada de que pelo menos 8.970 consigam a pontuação para passar de fase é. Daí vem, observação, usa o teorema central do limite e não aplique correção de continuidade, tudo bem? Bom, vamos lá. Qual que é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa. Alternativa C. C de casa. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos por partes, né? Que é bem interessante essa questão. Em um concurso para analista, 60% dos candidatos estudam todo o programa do edital. Opa, então o que a gente consegue concluir? Que 60% dos candidatos estudam, tá? Vou colocar aqui, fecha o edital. O que é fechar o edital, tá? Na linguagem dos concurseiros. É estudar todo o conteúdo, tá? Do edital. Então, quando você consegue estudar todos os tópicos do edital, você fechou o edital. Por que eu coloquei fechou? Aqui, por causa do todo, tá? Bom, então, se 60% dos candidatos estudaram, fecharam o edital, significa que o restante não conseguiram fechar o edital. Então, se eles não. O restante é quanto? O restante é o que falta para chegar no 100%. Então, se 60% fecharam o edital, 40% não, ó, vou colocar esse tio aqui para negar, não fecharam o edital. Perfeito? Bom, aí ele continua. A probabilidade de que um candidato que estudou todo o edital, ó, o que estudou? Fechou todo o edital. A probabilidade de que o estudante estudou todo o programa atinja a pontuação para não ser eliminado na primeira fase é de 90%. Ou seja, para ele passar para a próxima fase, ou seja, ser aprovado tá, nessa primeira fase, é de 90%. Então, ó, se ele estudou todo o edital, ele tem 90% de chance, de probabilidade de ser aprovado. Perfeito, ele continua ainda. Caso não tenha estudado todo o edital, ó, não tenha fechado o edital, do programa, essa probabilidade reduz para 15%. Ou seja, ele ainda pode ser aprovado, só que essa probabilidade vai ser bem menor. Vai ser somente de 15% de ser aprovado. Bom, pessoal, em outras palavras, vamos entender o que está se passando aqui, ó. Ele pode ser aprovado se ele estudar todo o edital, assim como ele pode ser aprovado se ele não estudar todos os tópicos do edital. Só que se ele estudar todos os tópicos, a probabilidade dele é alta, de 90%. Agora, a probabilidade de ele ser aprovado sem ter estudado todos os conteúdos é de 15%. Mas mesmo assim, existe a probabilidade de ele ser aprovado. Tudo bem? Então, em outras palavras, é isso que está sendo dito. Bom, antes de continuar, deixa eu só dar um recado, tá? É rapidinho, não é propaganda não. Bom, você vai observar que essa questão aqui tem bastante detalhes, tem bastante conceitos. Então, terminando essa questão aqui, eu convido você a resolver a próxima questão. Vou deixar o link na próxima questão logo no final do vídeo. Então, terminando essa questão, quero que você resolva uma outra questão de distribuição normal, só para saber se você realmente está afiado, se você conseguiu compreender o conteúdo. Bom, agora voltando para cá, é o seguinte, pessoal. O que a gente consegue utilizar dessas informações? Ó? Se eu pegar
a probabilidade geral de ele ser aprovado, de ele fechar o edital, de ele não fechar o edital, a gente consegue calcular. Ó, 60% vezes 90% é a mesma coisa que 0,6, que multiplica a probabilidade de ele ser aprovado, de 0,9. Ou lá na matemática, no raciocínio lógico, ou nós utilizamos o sinalzinho de mais, ou essa probabilidade aqui, ó, 0,4 de ele não estudar todo o edital e mesmo assim ele ser aprovado. Bom, fazendo essa conta, nós vamos ficar com o seguinte: 0,6 que multiplica 0,9, ó, 6 vezes 9, 54. Duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, uma casa. Mais 4 vezes 5 dá 20. Coloca o 0 e sobe 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Observa que serão três casas depois da vírgula. Então vamos contar da direita para a esquerda três casas. Uma, duas, três e coloca a vírgula. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Independente da quantidade de zeros que tiver aqui, não vai alterar em nada, tá? Então, ó, só para ficar meio que padronizado com duas casas, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou apagar, tá? Então, aqui é uma conta fácil. 0,54 mais 0,06 vai dar 60%. Ó, 0,54 mais 0,60, 4. Opa, que 0,60? 0,06. Aqui, ó. Aqui, ó, 0,06. 4 mais 6 dá 10, coloca o 0 e sobe 1, 5 mais 1, 6, vírgula embaixo de vírgula, 0, tá? 0,6, tudo bem? Perfeito, pessoal. Então, a probabilidade dos candidatos ser aprovado é de 60%. E se agora pegarmos 0,6, tá? Que é essa probabilidade de ele ser aprovado, e multiplicarmos pelo total de alunos que farão a prova, que são 15 mil, ó, quanto que vai dar? Vamos ver qual que é a média. 15 mil vezes 0,6. 6 vezes 5 dá 30, coloca o 0 e sobe 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 3 casas, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uma casa depois da vírgula, da direita para a esquerda é uma casa. Ou seja, vamos ter uma média de 9 mil candidatos que serão aprovados nesse concurso. Perfeito. Bom, pessoal, então até aqui nós já matamos essa questão. Ó, já destrinchamos tudo que precisava aqui até aqui, ó. Já detalhamos todo esse enunciado, mas não parou por aqui, porque ele continua. Se 15 mil candidatos farão a prova, a probabilidade de que aproximadamente 8.970 consiga a pontuação para passar de fase é, observação, utilizar o teorema do limite central, ou seja, vamos utilizar a nossa distribuição normal. Pessoal, nossa distribuição normal, tranquilo. Tranquilo para você, né, professor, que você já sabe. Bom, a ideia é justamente essa. Eu tô aqui para que seja fácil para você também, tá? Se é fácil para mim, pode ser fácil para você também. É só você praticar um pouquinho. Bom, mas estou aqui no intuito de facilitar, tá? Então, assim, ficou qualquer dúvida, qualquer pontinho aí que você não tenha compreendido no vídeo, é só comentar aí abaixo. Bom, então nós já sabemos que a média, tá, de candidatos que serão aprovados é de 9 mil, tá? Então, a média, tá? Então, em média, 9 mil candidatos serão aprovados. Bom, essa aqui é a nossa curva de distribuição normal. E aqui abaixo eu gosto de desenhar a nossa curva de distribuição normal padronizada, a qual eu carinhosamente chamo de PAD, de padronizada, tudo bem? Pessoal, enquanto a média aqui é 9 mil, a média da padronizada vai ser sempre, mas sempre, sempre, sempre igual a zero. Perfeito. Bom, ele quer, tá, que pelo menos, ó, pelo menos, cuidado com essa palavrinha aqui, ó, pelo menos 8.970 consiga a pontuação. Se é 8.970, se os valores estão aumentando da esquerda para a direita, então 8.970 vai estar mais ou menos aqui, ó. 8.970. Bom, lembra, o que acontece na normal acontece na padronizada. Então, ou seja, nós estamos considerando, tá, toda essa área aqui que está pintado. Toda essa área aqui está pintado. Isso aqui que é
que é o que nos interessa, que é o que a questão está pedindo. Bom, se lá normal é isso, então nós vamos considerar essa probabilidade aqui na padronizada. Perfeito? Bom, pessoal, só fazendo um adendo, tá? Para quem não percebeu, o total, tá? Se a gente somarmos o total de estudantes aqui, de candidatos, o total aqui tem que ser igual a 15.000. Se somarmos o total de probabilidades aqui na padronizada, a probabilidade tem que ser sempre igual a 100%, tá? 15.000 corresponde a todos os candidatos, e 100% corresponde ao total de probabilidade. Perfeito. Bom, o que que nós podemos fazer agora? Podemos partir, então, para o nosso Z. Aqui nós vamos ter que calcular o nosso Z. Bom, como que se calcula o Z? É só a gente seguir a fórmula. Eu gosto de chamar assim, de média daquilo que a gente quer, menos a média populacional, dividido pelo nosso desvio padrão. Bom, então o nosso Z vai ficar média daquilo que a gente quer, pelo menos 8.970. Então vamos colocar 8.970. Média geral, 9.000. Cuidado, 15.000 não é a média, 15.000 é o total de estudantes, tá? Dividido pelo nosso desvio padrão. Agora pegou, hein? Agora a coisa ficou preta. Pelo seguinte, pessoal, a gente não tem o nosso desvio padrão. Em nenhum momento ele passou o desvio padrão. E agora, professor, por favor, pelo amor de Deus, me dá uma luz. Bom, agora a gente vai ter que pensar um pouquinho fora da casa, tá? Vamos ter que sair aqui da bolha aqui do nosso teorema do limite central. Porque em nenhum momento a banca deixou explícito, mas a gente vai ter que subentender. Bom, um único candidato, ou ele pode ser aprovado ou ele pode ser reprovado. Se o candidato pode ser aprovado ou pode ser reprovado, se eu for utilizar isso aqui em linguagem estatística, então ou ele vai ter sucesso ou ele vai ter fracasso. Opa! Sucesso e fracasso, eu vou lembrar de quem? Eu vou lembrar da distribuição de Bernoulli, correto? Muito bem, correto. Só que não é apenas um único estudante, são 15.000 estudantes. Opa, se são 15.000 estudantes, então eu vou ter N sucessos e N fracassos. Tá? Então, a quantidade de. Eu vou ter N sucessos e N fracassos. Então, já não pode ser a distribuição de Bernoulli. Vai ser a evolução da distribuição de Bernoulli. A evolução vai ser quem? Vai ser a distribuição binomial. Porque eu vou ter vários sucessos e vários fracassos. Professor, então quer dizer que agora eu vou ter que utilizar a fórmula da distribuição binomial? Bom, a boa notícia é que não, tá? Por que não? Porque ele quer o desvio padrão. Então, se você vai precisar lembrar daquele conceito, tá? Dos parâmetros da distribuição binomial. Quais são esses parâmetros? Bom, a média, tá? Só para a gente recapitular. Vou colocar aqui binomial. A média é NP. Só que ele não quer a média. Inclusive, a média nós já temos aqui, que é 8.970 e aqui, ó, 9.000. Ele não quer a média. A variância, como que se calcula a variância? Nós vamos ter NPQ. Certo? Se a variância é NPQ, o nosso desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Então, vai ser a raiz quadrada de NPQ. Olha que beleza! Nós já temos essas informações. Bom, então o nosso desvio padrão vai ficar igual. Qual que é o nosso N? 15.000, não é? Então nós vamos ter 15.000 candidatos que multiplica o nosso P. Nosso P nós já encontramos aqui, a proporção de aprovados, 0,6. E a proporção de não aprovados, tá? Que não é reprovados, é de não aprovados, é o que falta para chegar no 1 ou 100%. Então aqui é 0,4. Bom, vamos ter que fazer esse cálculo. 15.000 vezes 0,6, ó. 15.000 vezes 0,6, a gente não pode esquecer que tudo isso é dentro de uma raiz quadrada. Opa, deixa eu só arrumar aqui. E tudo isso é dentro de uma raiz quadrada. Então, 6 vezes 5 dá 30. Coloca o zero e sobe 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Esses 3 zeros vai vir para o final. Uma casa depois da vírgula, da direita para a esquerda, uma casa. Encontramos 9.000. Só que agora a gente vai ter que pegar esse 9.000 e multiplicar por quanto? Multiplicar por 0,4, que é o complemento. Então, 0,4. 4 vezes 9 vai dar 36. Esses 3 zeros vai vir para cá.
Uma casa depois da vírgula, da direita para a esquerda, uma casa. Perfeito, então vamos ter que calcular a raiz quadrada de 3.600. E não é difícil, pessoal. A raiz quadrada de 36 é quanto? A raiz quadrada de 36 é 6. A cada dois zeros, tá? A cada par de zero, eu vou excluir um, vou cortar a metade. Se eu tenho dois zeros, tirando a metade de dois zeros, é um zero. Então, esse um zero aqui vai vir para cá. Então, a raiz quadrada de 3.600 é 60. Perfeito. Bom, agora aqui a conta é fácil. Para quem não compreendeu, é só fazer o inverso. 9.000 menos 8.970 vai dar menos 30, tá? Vai dar 30. Só que como é inverso, então aqui vai ficar menos 30 dividido por 60. Bom, a metade de 30, 30 dividido por 30 é 1, 60 dividido por 30 é 2. Então encontramos aqui menos 1 sobre 2, e a mesma coisa aqui, menos 0,5. Vou só arrumar aqui. Menos 0,5. Perfeito. Bom, pessoal, se a gente encontrou esse z de menos 0,5, vamos olhar aqui para o que a banca forneceu. Maior que 0,5 corresponde a uma área de 0,31. Ou seja, ele deu essa área aqui. Só que a gente não quer o lado positivo, a gente quer o lado negativo. Ó, lembra? A gente quer os valores abaixo de zero. Então, um z menor do que 0,5 corresponde a quanto? Corresponde, aqui, ó, corresponde a 0,31. Porém, cuidado, pessoal, ele não quer essa área que está em vermelho, ele quer a área que está em amarelo. Por quê? Porque ele quer que pelo menos 8.970 candidatos sejam aprovados. Então, é essa área aqui que nós vamos ter que trabalhar. Então, nós vamos pegar 100% menos 31%, que é essa área aqui que eu não quero, vai dar para a gente quanto? Vai dar para a gente 69%. Portanto, o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa C. O que está sendo dito aqui? Que com base nesses dados aqui, tá? Existe 69% de probabilidade dos candidatos passarem para a segunda fase do concurso, tudo bem? Mas, voltando aqui para a questão, gabarito alternativa C. Parou por aqui? Não. Por quê? Porque eu quero que você faça resolva essa próxima questão que eu estou deixando logo aqui, tá? Eu quero saber se você realmente está afiado e que você conseguiu compreender essa questão. Então, bora para o próximo vídeo.